Olá, muito bom dia a você que me segue no meu canal. Gratidão profunda mais uma vez por você me seguir. Estamos aqui com mais um torpedo para o seu coração. Antes de mais nada, desejo a você um lindo dia, um abençoado dia, harmonioso, cheio de paz, a você, a sua família, aos seus amados, tá bom? Você que está trabalhando, um lindo dia de trabalho para você. Você que está de folga, está de férias, está viajando, que Deus também abençoe você no dia de hoje. Hoje nós vamos continuar nossa reflexão no livro de Romanos, no capítulo 1. Então nós vamos chamar a nossa vinheta e já eu volto com o vídeo de hoje, não saia daí. Ontem eu comentei sobre o livro de Romanos e nós então refletimos a respeito da condição atual do mundo. Falamos bastante a respeito das perversões sexuais, da imoralidade, das questões referentes ao coração humano, à ganância, ao egoísmo, né? E como isso são características das pessoas do nosso tempo. E quando eu digo as pessoas, eu me incluo entre elas. Eu também não posso me eximir dessa responsabilidade. Quantas vezes eu também sou egoísta, eu também só penso em mim, eu também tenho desejos exacerbados de ambição, de crescimento e muitas vezes eu também deixo de colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Eu sou um pecador como qualquer outra pessoa. E isso me faz refletir o quanto eu tenho necessidade de Deus, o quanto eu preciso do Senhor na minha vida para que eu deixe de cometer as coisas erradas que eu cometo. Então, quando eu menciono esse tipo de situação, eu não estou querendo me colocar num pedestal e dizer que eu sou santo, que eu sou isento desse tipo de erro, nada disso, tá? Eu sou um homem, um ser humano de carne e osso, pecador como qualquer outro homem, tá bom? Quero deixar bem claro isso. Mas eu acredito na graça de Cristo. Eu acredito que a graça de Jesus salva o pecador, perdoa o pecado e faz com que eu possa mudar de vida. O apóstolo Paulo, após falar sobre muitas coisas ali no primeiro capítulo no livro de Romanos, apresentar um panorama, um perfil geral do seu tempo. E ontem nós falamos sobre isso, que se tudo aquilo que Paulo descreveu estava se referindo à realidade do seu tempo, imagina como é a realidade de hoje. A partir do versículo 28 de Romanos 1, ele ainda diz assim: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental irreprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Esse texto, ele está muito parecido com o texto lá de Timóteo, capítulo 5, 1 Timóteo, capítulo 5, onde fala que nos últimos dias surgiriam tempos difíceis, pois os homens seriam caluniadores, enganadores, sem domínio de si mesmo, inimigos de Deus, enfim, desobedientes aos pais e mães. Então esses dois textos estão bem parecidos. Olha só, o que nós vemos hoje no mundo acontecendo diante dos nossos olhos, né? Olha quantos adjetivos ruins Paulo menciona aí no livro de Romanos.
cheios de inveja, de homicídio, rivalidade, engano, malícia, bisbilhoteiro, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos. Talvez a gente não para muito para pensar sobre isso, o quanto as pessoas são cheias de si, né? Elas se mostram autossuficientes, independentes de Deus, autônomas em relação ao poder divino. Quando eu falo autonomia, eu estou falando num sentido, na dimensão do relacionamento com Deus, tá? Porque a nossa vida é assim, a gente nasce dependente, cresce dependente até certo ponto e a gente vai aos poucos conquistando a nossa independência. Isso é muito natural, é muito normal, essa independência que nós buscamos, financeira, independência de pai, de mãe, né? Independência de qualquer pessoa para a gente tocar a vida, seguir vivendo, né, com autonomia. Isso é muito bom, é necessário, é desejável, é importante e é imprescindível para o crescimento humano, tá? Mas a gente não pode esquecer que nós nunca seremos independentes de Deus, o nosso Criador. Porque, gente, para pensar, né? Cada dia que você acorda, que você abre os olhos, você percebe que você está vivo, está viva, já significa que alguém manteve você vivo. Esse alguém é o Criador, é o Deus que criou você. E dele você não pode ser independente, porque o ar que você e eu respiramos já depende dele. O sol que está brilhando, né, e que faz as flores, as árvores, as plantas, a agricultura florescer, dar frutos, depende dele. Eu estou gravando esse vídeo hoje aqui, eu estou em Guaratuba, aqui no Paraná. O dia hoje está muito bonito, pelo menos agora de manhã. Tem algumas nuvens, mas o sol está brilhando. Daqui de onde estou eu ouço o barulho do mar. E tudo isso é a natureza criada por Deus para me manter vivo, para me manter feliz. E em tudo isso eu dependo de Deus. Sem Ele eu nada sou. Paulo mesmo ele disse, nele nós vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Ou seja, nada do que eu faça, nada do que eu sou, eu consigo ser ou fazer independente de Deus. Então essa dependência de Deus, quando reconhecida por mim, ela é muito boa, ela é muito benéfica nesse meu relacionamento com o Criador, porque eu reconheço a minha pequenez e a grandiosidade dele. Eu reconheço que sem Ele eu nada posso fazer. Porém, muita gente acha-se independente, acha que não precisa dele. Eu lembro de uma história que envolveu o meu pai, certa ocasião. Meu pai trabalhava para um fazendeiro. Meu pai estava construindo uma cerca para gado, para bois e vacas, né? E era uma sexta-feira e meu pai combinou com esse fazendeiro de ir terminar o trabalho na segunda-feira. E o fazendeiro perguntou para ele, Aquiles era o nome do meu pai. Aquiles, então você vem na segunda-feira? Meu pai disse assim, se Deus quiser eu venho. E esse fazendeiro disse assim, se Deus quiser não, o gado é meu, a fazenda é minha, as madeiras para construir a cerca são minhas, então não é Deus que vai interferir nisso, é se eu quiser. Esse homem era um ateu, confesso. E meu pai, ele falou, olha, se Deus quiser eu venho. E a conversa parou aí. Acontece que de domingo para segunda-feira deu uma chuva torrencial e foi impossível meu pai ir trabalhar na segunda-feira porque o dia estava muito chuvoso. Aí na quarta-feira, quando meu pai conseguiu ir para terminar o serviço, meu pai disse para ele assim, pois é, meu amigo, você disse que tudo aqui era teu, né? E eu falei, se Deus quiser. Você viu o que aconteceu? Deus não quis, por isso eu não vim. Aquele homem não teve outra coisa a fazer a não ser abaixar a cabeça e não ter resposta para dar ao meu pai.
Tudo nós dependemos de Deus. A chuva, o sol, o vento, a geada, a temperatura alta ou baixa, o inverno, o verão, né? Para tudo nós somos dependentes do nosso Criador. Por isso que Paulo diz que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Porém, o capítulo 1 de Romanos, ele termina de uma forma muito triste. Ele termina mencionando pessoas que não confiam, que não acreditam, que querem viver a vida de acordo com o seu bel prazer, como nós dizemos, né? Querem viver a vida de acordo com as ideias que ele tem na cabeça, sem depender de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você, meu querido, minha querida. Essa situação, infelizmente, só tende a piorar. O mundo vai de mal a pior. Eu não sou pregador de calamidades, não. Porque, pelo contrário, eu vejo isso como um bom sinal, um sinal positivo. Sinal de que a promessa do Senhor Jesus, de que Ele vai muito em breve retornar a esse planeta, está prestes a se cumprir. Fique com isso na mente, tá? Fique com esse torpedo aí para a sua mente, fica pensando nisso hoje e se prepare para esse grande dia que será maravilhoso, o dia da volta de Jesus. Forte abraço para você, fique com Deus e amanhã eu volto com mais um torpedo aqui para o seu coração. Tchau, tchau.